Olá, mais uma vez estamos juntas através deste canal. Glória a Deus por ele, glória a Deus por tudo que ele tem feito, que Deus tem sido tão maravilhoso, tão bondoso conosco, né? Então, com muita alegria que eu volto a falar com vocês, que eu volto a trazer um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido do Senhor, aquilo que eu tenho vivenciado com o Senhor. Vamos orar agora, vamos pedir a presença de Deus, que eu não fale de mim, que eu fale da palavra do Senhor, daquilo que o Espírito Santo tem trazido para mim. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, bendito é o Senhor sobre todas as coisas. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas, o Senhor tem protegido o teu povo, o Senhor tem dado sustento, porque o Senhor tem dado alegria, porque o Senhor tem dado paz. Glórias a ti, Senhor, porque o Senhor realmente é bom. O Senhor tem sido muito bom para conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito. Te peço por essa palavra, Senhor, que essa palavra seja do Senhor, que essa palavra não seja minha, mas que seja do Senhor. Para a honra e glória do teu nome, que o ajude, ó Pai, essa tua serva, esse teu servo, a te ouvir, a te obedecer e aprender mais de ti, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Então, gente, nós vamos aprender hoje um assunto que, para mim, é fabuloso. Tô com um pouquinho mais de dificuldade por causa da idade, mas o Senhor tem sido bom e eu tenho aprendido algumas técnicas para aprender sobre decorar a palavra de Deus. Eu fiz um e-book, depois, se não der certo publicar junto com o vídeo, eu vou mandar no grupo do WhatsApp da igreja. E para vocês, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho vivenciado com a questão de decorar a palavra de Deus. Ok, vou contar um pouquinho da minha história. Meu pai era cristão, como todo mundo já sabe, a grande maioria das pessoas que me conhecem sabe. E uma das coisas que meu pai fazia era, comigo, com as minhas duas irmãs, era nos fazer decorar a palavra. Então, a gente tinha que decorar versículos da Bíblia. E quando estava pronto, a gente tinha que falar na frente da igreja ou em qualquer culto que ele estivesse dirigindo. Na época tinha culto das casas, semanalmente, toda sexta nesse caso, no meu caso era toda sexta. Tinha culto nos lares na sexta-feira. Se eu e as minhas irmãs fôssemos, não interessava a idade, a gente tinha que falar os versículos que a gente decorou, ou na semana, ou no mês, aquele que ele tinha nos dado de desafio. Depois, na adolescência, isso começou a ficar chato. Mas quando a gente era criança, nossa, a gente amava. E decorar esses versículos quando a gente era criança foi muito bom. Tão bom que até hoje ainda sei alguns de cor. Alguns que durante a pregação ou durante momentos da minha vida vem na minha cabeça e eu consigo falar, e até, como diz a gente, o endereço do versículo, a referência no caso, né? Então, eu queria trazer para você que você aprendesse, se você não tem, algumas pessoas já têm essa prática de decorar versículos, de decorar, consegue decorar até capítulos inteiros. Isso é bem interessante, porque decorar versículo da palavra de Deus é você se alimentar da palavra de Deus, é você se alimentar do Senhor. Então, eu trouxe aqui, por que a gente deve decorar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela, o que é a Bíblia na realidade, né? O que é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações.
A palavra de Deus é a única que traz à luz aquilo que a gente não consegue entender, não consegue enxergar. Ela é realmente a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. E por que eu tenho que decorar? Por que eu preciso decorar? Primeiro, se eu tenho a palavra no meu coração, eu tenho a nítida impressão e a nítida noção que eu não devo pecar contra o Senhor. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Em Salmos 119, 11, o versículo que eu li antes, ele estava em Hebreus, deixa eu achar de novo, Hebreus 4:12. Então, 4:12 não é 2 assim, é 4:12. Que a palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. No próximo que eu vou falar, ele fala sobre Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, eu só vou saber quando eu estou pecando contra o Senhor, quando eu tenho a palavra do Senhor na minha mente. Então, esconder a palavra do Senhor na minha mente vai trazer, no momento certo, o Espírito Santo vai trazendo pra gente, ó, você tá pisando na bola nesse aspecto. Aqui, cuidado, não fale palavrão. Por que eu sei que é errado falar palavrão? Porque tá escrito lá na palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou algo parecido. Agora, eu não tô decorando direito, tá? B, por que eu tenho que decorar o versículo da Bíblia? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta dessas crendices que a gente ouve, principalmente o povo do Nordeste, não falando mal, porque minha família é nordestina, tem muita crendice, muitos mitos que eles carregam e que é sério, é certo. Quando o Dudu nasceu, minha mãe queria fazer uma coisa, eu falei assim, não, mãe, isso não pode, não pode. Claro que pode. Não pode. E aí eu explicava pra ela, mãe, isso daí não pode. Pra que eu vou colocar isso num lugar, no umbigo da criança, na testa da criança? Não precisa. Mas se você não entende da palavra, se você não tem conhecimento e luz da palavra, você acaba fazendo sem querer e você está pecando contra o Senhor. Outra questão, para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, crescer na graça, para nós crescermos na graça, nós precisamos ter a palavra aqui, guardada no nosso. A palavra, no português, às vezes o português ele é muito simplório para certas definições que a gente precisa da Bíblia. Coração é aqui, ó, na nossa mente. O nosso coração tum-tum não faz efeito, mas a nossa mente, ela traz efeito. Ela faz a gente lembrar de coisas lá da época que a gente era pequeno, lá da época que a gente era juvenil, ou coisas de agora, coisas que a gente estava vendo, ou coisas que nos traz a memória, como diz a tia Lourdes, nos traz a memória. Vamos trazer a memória. A palavra de Deus também fala sobre trazer a memória. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Mais um versículo da palavra do Senhor que você acaba guardando, decorando, porque faz parte da sua vida. Uma outra questão, por que a gente deve decorar versículos da Bíblia? Diz, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Assim como o versículo anterior vai falar sobre crescer na graça e a verdade nos liberta,
o entendimento e a sabedoria vem da palavra do Senhor. Por quê? Ela nos faz andar no caminho certo. Ela nos dá a direção, ela nos dá a coerência e o raciocínio correto. Então, isso é um dos motivos pelo qual a gente deve decorar a palavra de Deus. Onde? Lá em Timóteo 2 vai falar assim, ó. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O que é doutrina? Conhecimento. E você só vai ter conhecimento se você estudar a palavra de Deus. Então, se você decorar, se você aprender e colocar em prática aquilo que você decora, com facilidade você vai conseguir repreender. Porque eu posso repreender com paciência, com toda a paciência. A Bíblia está dizendo aqui com toda a paciência. Não é gritando, berrando, discutindo. Não, é com paciência. Para que a gente possa ganhar aquela pessoa para o Senhor. E também, onde? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Josué 1:8. Eu não coloquei as referências, depois eu falo para vocês as referências. O que acontece com isso? Eu estou meditando na palavra do Senhor dia e noite. Se eu medito dia e noite, eu vou ser bem-sucedido. Porque eu vou obedecer ao Senhor. E o Senhor se agrada de mim, se agradará de mim, se eu obedeço em todas as coisas. Gente, pode dar errado, sim, nós somos pecadores, nós somos limitadores, nós temos o pecado que nos ronda, existe a nossa vontade, nosso desejo, então nem sempre a gente vai fazer 100% daquilo que está escrito na Bíblia, mas a gente vai crescendo, até chegar à estatura de varão perfeito, que é o que a Bíblia nos manda fazer. E como? Como decorar? Essa é a parte mais complicada. Eu tenho sofrido um pouco com isso, vou dizer a verdade. A idade, ela chegou. E a falta de tempo, ou a correria do dia a dia, ou o estresse do dia a dia, ou a falta de vontade, às vezes, nos deixa fora dessa vontade de decorar os versículos da Bíblia. Então, o que você precisa, em primeiro lugar, é conhecer a palavra. Estudar a palavra, escolher um versículo. Não precisa escolher um capítulo inteiro, mas escolha um versículo. Comece pelo um passo de cada vez. Escolha um versículo, ore a Deus, peça ajuda para você continuar, para você não desistir, para você continuar praticando. Para você continuar praticando, para que você continue se dedicando, para que você continue tendo desejo e a sede de buscar o Senhor. E na segunda situação, eu vou te fazer uma técnica. Eu vou te dar uma técnica e a gente vai decorar junto um texto da Bíblia. O texto que eu vou te desafiar a decorar é Mateus 6:33. Algumas pessoas já decoraram, já sabem esse versículo de ponta a ponta. Eu também já sei. Mas eu achei que é importante porque ele casa com essa questão da gente buscar a palavra, a gente buscar o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando a gente é criança, a gente fica falando esse texto, falando, e a gente acaba decorando. Agora, como adultos, esse falar, às vezes nos faz trocar as palavras. Então, o que eu vou te dar, uma técnica que eu aprendi na internet, que eu achei bem legal, que é você escrever no papel
3 palavras. Espera aí. Escreve no papel. Vou sentar direitinho aqui pra eu mostrar pra vocês. Escreve no papel 3 palavras-chave, 3 palavras que lembre o versículo. Eu escolhi 3 palavras que não seja o começo, nem o meio, nem o fim, mas que me lembre que eu tenho coisas antes, palavras depois, para poder lembrar. Então, buscai justiça, coisas, Mateus 6,33. O que eu faço? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E eu vou falando até o meu cérebro lembrar. Então, toda vez que eu lembrar buscar justiça, coisas, eu vou lembrar de Mateus 6,33. Então, opa, tá queimando aqui, tá estourando. Consigo colocar no lugar direitinho aqui. Então, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não deu certo no dedo, mas dá muito certo pra gente decorar. Eu tô decorando um capítulo de Salmos desse jeito. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei algumas palavras e é o Salmo 19. E eu coloquei algumas palavras para eu ir lembrando. Então, de cada versículo, eu coloquei algumas palavras. Eu já tô no versículo 4, tô indo bem. Mas hoje, se eu for declarar, eu preciso do meu papel ainda, porque eu não decorei 100%. Então, sempre que você for fazer essa técnicazinha, coloca lá na sua geladeira, na entrada da porta, no guarda-roupa. Escolhe um lugar que você passa sempre, que você olha sempre e lê. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Não esquece de repetir o Mateus 6,33, porque aí você grava a referência. Porque a referência ela é muito importante. Às vezes, as pessoas vêm testar você e falam, onde está escrito isso? Aí você fala, tá na Bíblia. Não fica bom. É sempre bom a gente falar o versículo todos. Ó, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, tá escrito isso, isso, isso. Aonde? Quando você sabe o capítulo, ainda é até mais fácil, que você só passa o dedo lá, tá aqui. Se você não sabe o capítulo, olha que mico que você paga. Mas tente fazer isso, tente fazer essa técnica, tá dando certo comigo. É de um youtuber que chama Alexandre alguma coisa, depois eu coloco lá no meu aqui no bloco de informações, qual que é o nome dele. E ele é cristão, pelo testemunho que ele dá na internet, ele é cristão, e ajuda muito a gente a decorar a palavra de Deus, a manter a palavra de Deus na nossa mente. Lembrando sempre, querida, que a palavra de Deus, ela é a nossa rocha. É o nosso porto seguro. É de lá que o Senhor vai falar com a gente. Ele sempre vai usar a palavra dele para nos abençoar, para nos corrigir, para nos trazer pro eixo direitinho. Porque às vezes a gente tá bem, assim, desembestado, batendo cabeça. E ela é a que faz com que a gente se concentre e se mantenha dentro do caminho do Senhor. O último versículo que eu quero deixar para você é assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de você não será inútil. Então, você lendo a palavra, você vai ter coragem e vontade de espalhar essa maravilhosa palavra para as outras pessoas. Deus te abençoe, Deus te guie, Deus cuide de você. E que Ele dê a sua paz em nome de Jesus. Um grande beijo, até a próxima e que o Senhor esteja guiando você. Beijo!